Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu só melhorar essa iluminação aqui, prontinho. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live, à transmissão de hoje. Eu peço a você que está entrando agora que se inscreva aí no nosso canal, clique aí no joinha, no gostei. E hoje nós vamos falar aqui sobre um tema muito relevante, né? Objeto da maioria das dúvidas que eu tenho recebido aqui nas redes sociais nos últimos dias, que é o auxílio emergencial. Eu estive com a Caixa Econômica Federal essa semana, estive com a Caixa pessoalmente, a gente fez uma reunião, claro, tomados os devidos cuidados, né, devido ao momento que a gente passa, mas a gente fez uma reunião pessoalmente com o responsável pelo setor de tecnologia da Caixa Econômica Federal, pela comunicação também, com o responsável pela comunicação também, enfim, com profissionais de vários setores para trazer respostas para vocês. Então eu vou falar para vocês sobre essas respostas, eu tenho por escrito, inclusive, a gente conversou pessoalmente, dialogamos, mas eles também entregaram por escrito, então tá aqui. Lembrando que todas essas perguntas aqui foram enviadas por vocês. Eu pedi aos nossos seguidores que remetessem as dúvidas. Claro que eu não consegui levar todas até a Caixa Econômica, mas eu levei aquelas que eram mais frequentes. A gente vai falar sobre isso na live de hoje. Vou falar também sobre as votações que nós tivemos essa semana. Muita gente me pedindo para divulgar o nome dos deputados que votaram contra e que votaram a favor da prorrogação do auxílio emergencial até dezembro, né? Lembrando que essa matéria foi votada ontem, na quarta-feira, e a Câmara dos Deputados rejeitou. A Câmara dos Deputados não aceitou a prorrogação do auxílio emergencial até o mês de dezembro. Então, da maneira que está, o auxílio se encerra em agosto. Então, quarta parcela será paga ainda no mês de julho, quinta parcela em agosto e a partir de setembro o auxílio emergencial está extinto. Vou passar para vocês também esse assunto e vamos fazer aqui um resumo sobre as matérias mais relevantes e mais importantes que foram votadas essa semana na Câmara dos Deputados. Então, estou fazendo essa live aqui com esse propósito de informar vocês, quem me acompanha aqui nas redes sociais sabe que a gente tem feito aí com alguma frequência a divulgação da nossa atuação parlamentar aqui em Brasília, além de estar lutando a favor aí de formas para minimizar, né, acabar, não existir, não tem jeito, né, os efeitos da pandemia, mas pelo menos minimizar esses efeitos. Então essa tem sido a nossa luta e além dessa luta, além do nosso voto sempre favorável aos brasileiros, a gente tem também usado aqui esses canais de redes sociais para informá-los. Então, quem está assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Quem já vem participando aí das nossas lives quase que diariamente, já sabe o nosso propósito e a maneira como funciona. Tá bom? Então eu vou fazer um resumo aqui para vocês. Primeiro vamos falar sobre as votações da semana, duas matérias extremamente relevantes. Pessoal, só um minutinho antes de eu iniciar aqui sobre o tema, eu queria pedir para você que está assistindo que ajudasse a divulgar essa live. Eu tenho tido um problema aqui, que eu não tenho um bom problema, né? Eu costumo dizer que bons problemas não deixam de ser problemas, ainda que bons são problemas. E eu digo bom problema porque é resultado do nosso grande alcance nas redes sociais. A gente tem tido o problema de não conseguir responder a todos que nos procuram. Tanto eu como minha equipe tem se dedicado ao máximo, se debruçado nas redes sociais, pessoalmente também, mas especialmente pelas redes sociais, para responder a todos vocês, mas isso é absolutamente impossível. Então é importante o seu compartilhamento, a sua divulgação. Eu peço que você que está me assistindo, que não clicou aí, clica no joinha. Eu não estou muito acostumado com o YouTube. Quando a gente está lá na outra rede social, eu peço para compartilhar. Aqui no YouTube eu não sei como que faz.
que eu não sou muito familiarizado com esse canal ainda. Decidi fazer aqui hoje, porque a gente pretende fazer uma live um pouquinho mais longa que o de costume, então eu escolhi hoje fazer pela plataforma do YouTube, mas eu não estou muito familiarizado ainda, não sei se aqui tem a função de compartilhar, como que é, mas vocês que estão acostumados aí com o YouTube, eu peço que me ajudem a divulgar esse vídeo, clicando aí no botãozinho de curtir, se inscrevendo no canal, tem muita gente que não se inscreveu ainda, e também convidando os seus amigos para assistir essa live, divulgando aí nas outras redes sociais o link, chamando todo mundo para assistir com a gente, tá bom? Vamos lá então, matéria extremamente relevante, tá aqui nas minhas mãos, relacionada, né? É uma matéria que eu vou dizer aqui agora, relacionada à prorrogação a ampliação do auxílio emergencial. Então, nós aprovamos na Câmara dos Deputados hoje um projeto de lei que amplia a extensão do auxílio emergencial para as pessoas da área esportiva, para todos aqueles da área esportiva. Isso aqui é extremamente relevante, você que está me assistindo, que trabalha com o esporte de alguma maneira, a partir de agora você também terá direito ao auxílio emergencial. Falta o Senado aprovar, mas já está certo que o Senado vai aprovar, e aí a gente pede ao presidente da República que não vete esse projeto, ao que tudo indica ele não vetará. Então, a tendência é que essa lei aqui, que é o projeto de lei 2824 de 2020, entre em vigor muito em breve, tá bom? Eu vou ler aqui rapidinho para vocês o que fala a lei. Eu estou com ela aqui nas mãos. Eu vou ler aqui para vocês rapidamente um resumo. PL 2824 de 2020, ele dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor esportivo enquanto durarem as medidas de isolamento, enquanto durar a quarentena. Esse projeto prevê auxílio para atletas, renegociação de dívidas de entidades, linhas de crédito, entre outras. A redação prevê aos profissionais do setor o direito ao recebimento de 3 parcelas do auxílio emergencial no valor de R$ 600. A regra vale para todos os trabalhadores do esporte, profissionais autônomos da educação, profissionais vinculados a uma entidade de prática esportiva, atletas, para-atletas, técnicos, preparadores físicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, massagistas, árbitros e auxiliares de arbitragem de qualquer modalidade, sendo profissional ou não profissional, incluindo os trabalhadores envolvidos na realização das competições. Então, preenchido os outros requisitos legais que a gente já divulgou aqui exaustivamente, que estão na lei do auxílio emergencial, então, a partir da aprovação da lei 2824 de 2020, estão incluídos como aptos a receber o auxílio emergencial todos os profissionais do esporte, tá bom? Essa foi a lei que nós aprovamos na Câmara dos Deputados no dia de hoje. A matéria agora depende da aprovação do Senado. Em seguida, o presidente da República deve sancionar para que ela comece a valer, tá bom? Além dessa matéria, tivemos ontem também a aprovação de um projeto de lei que proíbe os bancos de utilizarem o auxílio emergencial para pagar as dívidas dos consumidores. Então, na prática, proíbe o banco de reter o seu auxílio emergencial para abater em qualquer tipo de dívida que você tenha com o banco, ou também qualquer outro tipo de penhora, qualquer outro tipo de dívida que você pela qual você esteja sendo executado. Então aqui, ó, a PL 2801 de 2020 altera a lei do auxílio emergencial para estabelecer a natureza alimentar do benefício emergencial, proibindo-se assim a penhora, o bloqueio ou desconto que vise o pagamento de dívidas ou prestações, salvo em caso de pensão alimentícia. Então, a partir de agora, com a aprovação desse projeto, que também depende da sanção
do presidente Jair Bolsonaro, a aprovação desse projeto. Como todos os projetos, todas as leis precisam ser sancionadas pelo presidente, né? Quase todas, tem algumas exceções, mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui agora não, senão eu perco o foco do assunto principal da live. Então, resumindo, falando de uma maneira mais direta e objetiva, a partir de agora, o seu auxílio emergencial tem natureza alimentar. Ele não pode ser bloqueado, ser retido para o pagamento de nenhuma espécie de dívida, com exceção da pensão alimentícia, ok? Então, pessoal, esse foi um resumo que eu fiz aqui dos temas mais importantes que nós votamos essa semana aqui na Câmara dos Deputados. Então, o auxílio emergencial, ele agora foi ampliado para todos os profissionais do esporte, para que eles também recebam, e o auxílio emergencial passa a ter natureza alimentar. Sendo assim, ele não pode ser bloqueado, retido pelo banco para pagar nenhum tipo de dívida, com exceção das dívidas de natureza alimentar, ou seja, pensão alimentícia. É a única exceção, é o único caso em que o banco ou a justiça, né, melhor dizendo, o banco só cumpre uma ordem nesse caso de pensão alimentícia. Só nesse caso vai ser permitido o bloqueio do seu auxílio emergencial, se for para pagar uma dívida oriunda de pensão alimentícia. Caso contrário, não pode segurar, reter, bloquear o auxílio emergencial para absolutamente nada, tá bom? Vamos lá então. Esse então foi o resumo, eu separei aqui, claro que a gente votou N projetos, mas são questões muito técnicas, muito burocráticas, que não tem tanta relevância que seja passado para vocês aqui através dessa live, senão vai alongar demais. E por falar em alongar, né, essa semana nós votamos a prorrogação do auxílio emergencial, um projeto de lei que previa que o auxílio emergencial fosse pago, além de julho e agosto, né, já foi abril, maio e junho, ainda tem as parcelas de julho e agosto, que fosse pago também o auxílio emergencial no mês de setembro, no mês de outubro, no mês de novembro e no mês de dezembro. Mas essa proposta foi derrotada. Essa proposta foi derrotada por... Eu anotei aqui a quantidade de votos. Só um minutinho que eu vou passar para vocês e aí a gente vai entrar nos detalhes sobre o projeto de lei. Vamos lá. Por 309 a 123 foi rejeitada a emenda, só corrigindo aqui, eu falei projeto, é uma questão técnica, mas é bom a gente sempre informar da maneira correta, não foi um projeto, foi uma emenda a um projeto que estendia o pagamento do auxílio emergencial até dezembro. Então, por 309 a 123 foi derrotada no plenário da Câmara dos Deputados a emenda que prorrogava o pagamento do auxílio emergencial, tá bom? E aí, pessoal, acontece o seguinte, tem muita gente, desde ontem, me pedindo para divulgar o resultado da votação, para eu divulgar o nome dos deputados que votaram contra e que votaram a favor da prorrogação do auxílio emergencial até o mês de dezembro. E a gente precisa fazer aqui algumas rápidas considerações. Primeiro, já deixar claro de antemão para vocês que eu votei a favor da prorrogação do auxílio emergencial. Então, eu votei, briguei, lutei e defendi até o último minuto para que o auxílio emergencial fosse estendido até dezembro. Ah, André, mas isso é uma irresponsabilidade fiscal, o país está quebrado. Primeiro, o país não está quebrado, o país está sendo roubado, o que é bem diferente. E sendo roubado há muitos e muitos anos, décadas, talvez séculos, né? O que eu posso dizer para vocês é que eu tenho desempenhado um trabalho que eu denomino de fiscal do povo, onde eu viajo às cidades do meu estado, Minas Gerais, fiscalizando obras públicas e prefeituras municipais. E nós já desvendamos até aqui
bilhões e bilhões de reais do seu dinheiro, do dinheiro dos seus impostos, que está indo para o ralo da corrupção. Então é mentira que falta dinheiro. O nosso país não está quebrado. Eles querem que você acredite nisso para que eles continuem roubando o seu dinheiro. Então, primeira coisa, a gente precisa se conscientizar de que não falta dinheiro, de que auxílio emergencial não é esmola, de que ninguém está dando nada para vocês. Nem o presidente Bolsonaro, nem o André Janones, nem prefeito, nem governador, nem senador. Ninguém. É um dinheiro seu que você pagou com o dinheiro dos seus impostos e que está voltando para você. A gente precisa fazer essa conscientização até para poder cobrar da maneira adequada. Então, dito isso, né, eu quero dizer para vocês que o auxílio foi derrotado. Acabei de falar aqui, 309 a 123, a prorrogação do auxílio foi derrotada sob a argumentação de que não há previsão orçamentária. Isso também é mentira. A gente votou a PEC do orçamento de guerra. Então, através da PEC do orçamento de guerra, através desse orçamento, né, o orçamento de guerra, a guerra dita aqui, né, teve esse nome aí na imprensa, entre nós deputados, de orçamento de guerra. Qual que é a guerra que o país está vivendo? A guerra contra o coronavírus. A guerra contra a pandemia, a guerra contra os efeitos causados pelo vírus, pela pandemia. Então, a PEC do orçamento de guerra, como o próprio nome fala, ela prevê um orçamento para a guerra. Então, essa PEC, ela cobre os custos advindos da pandemia do novo coronavírus. Então, existe sim previsão orçamentária, não é ilegal, não é nenhum ato que atente contra as leis em vigor no nosso país, se o parlamento, nós deputados, tivéssemos aprovado no dia de ontem a extensão do auxílio emergencial até o mês de dezembro. Mas, infelizmente, foi derrotado por 309 a 123. E aqui um outro esclarecimento. No meio da tarde de ontem, eu entrei dizendo para vocês, olha, vai ser votada agora a extensão do auxílio emergencial até dezembro. Me ajude a pressionar, cobre o seu deputado para que ele vote a favor da extensão do auxílio. E aí, nesta live, eu disse o seguinte, depois eu volto aqui para dizer os nomes de quem votou contra e de quem votou a favor. E aí eu quero dizer para vocês que eu fui surpreendido. Eu confesso para vocês que eu não esperava que essa extensão fosse derrotada por uma margem tão grande, 309 a 123. E aí, pessoal, eu não tenho como citar aqui os 309 nomes que votaram contra a extensão do auxílio, os 123 nomes que votaram a favor, dizendo nome, estado, partido, e depois ainda citar aqueles que se abstiveram ou que não participaram da sessão. Eu ficaria aqui mais de uma hora para citar todos esses nomes para vocês, gastaria horas e horas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar no link aqui, assim que terminar essa live, eu vou postar aqui para vocês o link do site da Câmara, o link que você vai direto para o resultado dessa votação. E lá vai estar direitinho quem votou não, ou seja, contra a prorrogação do auxílio emergencial, e quem votou sim, ou seja, quem votou para que o auxílio emergencial fosse pago até dezembro, tá ok? Isso é um documento público, qualquer um pode ter acesso, está disponível no site da Câmara dos Deputados. Se você sabe acessar, se já pesquisou alguma vez resultados de votações lá no site da Câmara dos Deputados, no portal da Câmara, você sabe como fazer isso. E para quem não sabe, não se preocupe que assim que encerrar a nossa live aqui, eu vou colocar então o link afixado aqui nos comentários dessa live para que você possa acessar, ver e cobrar a coerência dos que votaram contra e dos que votaram a favor. E só mais uma observação sobre esse assunto que eu quero dizer para vocês. Uma coisa que me espantou muito foi o silêncio. Um silêncio total. Parece até que fizeram um pacto de silêncio. Imprensa, incluindo rádio, jornal, televisão, ninguém se manifestou sobre esse assunto. Salvo eu e mais uma meia dúzia de colegas, foi um silêncio absoluto. Eu ouso dizer
que se não fosse por mim mais essa meia dúzia, você que está me assistindo agora sequer saberia que foi derrotado aqui no plenário da Câmara dos Deputados esse projeto que estendia o auxílio emergencial até dezembro. E aqui eu quero fazer um rápido desabafo, só dizer o seguinte para vocês. As minhas ações têm incomodado muita gente poderosa, têm incomodado principalmente gente que tem político de estimação. Eu tô me lixando se quem propõe um projeto é o Bolsonaro ou se é o PT. Se o projeto é bom para o país, eu vou votar a favor. Se o projeto é ruim para o país, eu vou votar contra. E só é bom para o país quando é bom para os brasileiros. Porque o país, o que forma o nosso país é o povo. Não tem como ser bom para o país e ser ruim para o povo. Então eu vi muita gente dizendo o seguinte: não, tem que votar contra a prorrogação do auxílio emergencial até dezembro, porque a gente tem que pensar no país. Ora, mas você pensa no país quando você pensa nos brasileiros. Eu estou pensando nos brasileiros, logo eu estou pensando no Brasil. Então me assusta esse silêncio, né? Me assusta as explicações. O projeto, só para vocês entenderem, o projeto de lei, ele versava sobre a proibição de você penhorar os valores recebidos do auxílio emergencial. Foi nesse projeto que apresentou-se uma emenda para estender o auxílio até dezembro e essa emenda foi rejeitada. E aí eu vi muita gente aliada do governo votando contra, porque quem propôs foi a oposição. E também já vi muita gente da oposição votando contra um projeto, porque o projeto veio do presidente. É isso que tem que acabar. É isso que não pode acontecer no nosso país. São as pessoas com esse comportamento as principais responsáveis pelo nosso país estar da maneira que está. Política não é time de futebol. Você não pode você não deve de maneira alguma, não precisa e não deve concordar com tudo que eu falo. Você tem total direito de amanhã ou depois discordar de alguma opinião minha. Isso mostra que você tem senso crítico e que você não tem político de estimação. Votar contra determinada matéria proposta pelo presidente da República não significa ser da turma do quanto pior, melhor. E votar a favor de uma matéria proposta pelo presidente da República não significa ser capacho. Poder legislativo existe para ser independente, para representar a população. Quem me acompanha desde antes de eu ser eleito sabe que durante a minha campanha para deputado federal, eu não apoiei o Bolsonaro, eu não apoiei o Fernando Haddad, eu não apoiei nenhum candidato à presidência da República. Isso me custou um alto preço. Eu apanhava todos os dias nas redes sociais, mas quando as pessoas me cobravam, eu dizia o seguinte: eu não posso apoiar ninguém, porque se esse alguém ganhar, eu vou ter que, quando entrar lá, ser base aliada dele e falar amém para tudo que ele colocar para ser votado lá na Câmara dos Deputados. Eu quero ser um parlamentar independente, que vota para aprovar matérias, independente de quem propôs. Se ela foi boa, vota a favor. Se ela for ruim, vota contra. Então não é porque você apoia o presidente Bolsonaro, por exemplo, que você precisa concordar com tudo que ele fala, com tudo que ele propõe. E não é porque você apoia a esquerda que você precisa ser contra tudo que o presidente propõe. Tem uma frase que eu sempre digo que é a seguinte: quem não sabe criticar não tem moral para defender o governo. E quem não sabe apoiar o que é bom, também não tem moral para criticar. Eu posso bater no peito e dizer que eu tenho moral. Moral para criticar quando a medida é ruim e moral para defender quando a medida é boa. É isso que vocês devem cobrar do deputado de vocês, coerência. E eu quero falar para você que está me assistindo, você que é um eleitor do presidente Bolsonaro, isso não te obriga a concordar com tudo que ele faz. Sabia disso? Você pode discordar de alguma medida do presidente e continuar sendo eleitor dele. E você que faz parte da oposição, eu quero dizer o seguinte também para você: que você não tem que tacar pedra em tudo que o presidente da República faz. Que não é porque você concorde com determinada medida proposta pelo presidente que você tem que votar nele na próxima eleição, não. Continue criticando, continue não dando voto a ele, mas reconheça aquilo que o governo propõe e que é bom. É esse o pedido que eu quero fazer. É assim que a gente vai mudar a história desse país. Quando você, que apoia o presidente, reconhecer que ele erra, e quando você, que não apoia o presidente, reconhecer que ele acerta.
Quando isso acontecer, a gente terá dado um passo para mudar, de fato, a história do nosso país. Isso não é estar em cima do muro. Está em cima do muro quem é radical. Esses estão em cima do muro. Eu não estou em cima do muro. Eu tenho o lado. O meu lado é o lado do povo brasileiro. A grande maioria do povo brasileiro precisa colocar comida na mesa, não tem tempo para ficar na rede social, nem xingando o presidente, nem elogiando, nem falando mal, nem defendendo. A maioria está muito ocupado tendo que trabalhar para colocar comida na mesa, para ficar em briga, em picuinha aqui na rede social. E se até aqui não tinha voz para representar essas pessoas, agora tem. Eu vou continuar fazendo meu papel, mesmo sendo criticado, sendo chamado de oportunista, sendo chamados de alguém que é covarde, que está em cima do muro. Quem me acompanha sabe que se tem algo que eu não sou, é covarde. O meu trabalho vai continuar assim até o último dia. Enquanto vida eu tiver, esse vai ser o meu trabalho. E você que está me assistindo, pense, reflita sobre essas palavras que eu falei. Eu já vou ler aqui as respostas da caixa, mas eu vou repetir mais uma vez. E eu peço do fundo do meu coração que você reflita sobre essas palavras. Você que está me assistindo agora, eu vou dizer olhando dentro dos seus olhos. Você apoia o presidente Jair Bolsonaro? Ok, continue o apoiando, mas reconheça que ele erra, como todo e qualquer ser humano. Que não é porque você o apoia que você tem que aplaudir e dizer amém para tudo que ele fala. Porque política não é time de futebol. No futebol esse comportamento é aceito. Você torce para o Flamengo, seu amigo torce para o Vasco. O Flamengo pode ganhar de 10-0, que o vascaíno não vai reconhecer que o Flamengo foi superior. E vice-versa. No futebol isso é aceito, faz parte do futebol. Faz parte da paixão pelo esporte. Na política não, política não é futebol. Então, repito, se você apoia o presidente da República e quer continuar apoiando, que continue. Mas reconheça que ele erra. Reconheça que nem todos os projetos que ele manda para a Câmara dos Deputados são bons, simplesmente porque ele é humano, ele não é Deus. E você que faz oposição a ele, que faz oposição ao governo, reconheça que todo e qualquer governo tem acertos também. Então reconheça quando vierem propostas do governo que somem com o país, que são boas para os brasileiros. Quando a maioria da nossa população tiver essa consciência, a história desse país cheio de erros, igualzinho vocês que estão me assistindo. Falo merda, me arrependo do que eu faço, já falei coisa que não devia, já fiz coisa que eu não queria fazer e depois me arrepender, igual vocês. Não existe ninguém perfeito e não existe super-herói. A solução para o nosso país tem que vir de todos nós. A gente vai começar a mudar esse país quando a gente entender isso, que a solução está no coletivo. Aí a gente começa a endeusar um político, a hora que ele comete um primeiro erro, a hora que você discorda da opinião dele a primeira vez, aí já fala, ele não era nada disso. Aí amanhã ou depois eu boto uma matéria contrária ao que você pensa, vai falar, o André Janones é uma farsa, ele me decepcionou porque ele votou isso contra mim. Calma, eu não sou super-herói, eu vou te desagradar em algum momento, mas vamos respeitar, vamos observar o todo, vamos parar de olhar um posicionamento isolado, vamos deixar as paixões de lado. Eu acredito nesse caminho e acredito que assim a gente vai mudar o país. Bom, vamos lá então, eu vou ler aqui as respostas que eu levei até a Caixa Econômica Federal na reunião. Peço que você que está me assistindo agora, eu vou repetir aqui, eu não tenho muita familiaridade com o YouTube, não sei se aqui tem a função de compartilhar, mas sei que vocês estão mais acostumados do que eu. Clica aí, por favor, no joinha, me falaram que clicando nesse joinha aí aumenta o alcance do vídeo, não sei se é verdade, mas tem muita gente que não clicou em gostei ainda. Eu peço que você que está me assistindo, deixa o seu joinha, se inscreva no canal aqui, clica em inscrever-se e ajuda aí a divulgar esse vídeo, chama mais gente para assistir, que eu vou falar aqui agora. Bom, a gente já fez, perdão, já fiz várias cobranças via redes sociais, já briguei, já dei esporro no governo, no presidente, na Caixa Econômica Federal, na Dataprev, no Ministério da Cidadania. E essa semana a Caixa Econômica Federal me convidou para uma reunião, pediram que eu levasse pessoalmente as dúvidas da maioria dos usuários aqui das minhas redes sociais, para que eles pudessem responder. Eu pedi às pessoas que deixassem a dúvida aqui embaixo, e eu ia levar essas dúvidas até a Caixa Econômica Federal. Levei, eles me passaram as respostas na reunião, pedi que colocassem por escrito, vou ler aqui. Não concordo com tudo que está aqui,
tá? Se você discordar, tá me enrolando. Essas respostas não sou eu que estou dando, é a Caixa Econômica Federal que deu e eu só vou repassar essas respostas para vocês. E antes, só uma colocação, já falei isso em uma live, vou repetir aqui. Eu quero deixar o meu respeito, a minha solidariedade aos funcionários da Caixa Econômica Federal, eles que estão na linha de frente, assim como os médicos, assim como os profissionais da saúde, e dizer que as minhas críticas têm sido à presidência do banco, da Caixa Econômica Federal, da Dataprev e do Ministério da Cidadania. Não aos funcionários da Caixa, que não têm nenhuma responsabilidade sobre isso, e eu acho esse reconhecimento muito importante. A gente não pode confundir banqueiro com bancário. Bancário é funcionário, é quem está lá trabalhando, é quem está lá ralando, é quem segue ordens. Então, vamos lá. Primeira pergunta que me foi enviada aqui, que eu remeti para a Caixa Econômica Federal. O que fazer quando a terceira parcela do auxílio está bloqueada? A pessoa não consegue responder a terceira parcela, não consegue receber a terceira parcela. A resposta da Caixa é que quem libera não é ela, mas sim o Ministério da Cidadania e que, portanto, ela não pode responder essa dúvida e pede para que o usuário entre em contato para tirar todas as suas dúvidas pelo telefone 121. Que é um canal aí de ouvidoria, vamos dizer assim, do Ministério da Cidadania. Segunda pergunta. Meu auxílio foi aprovado, mas no WhatsApp da Caixa, a mensagem fala para aguardar. O que eu devo fazer? A resposta da Caixa foi: o WhatsApp da Caixa não apresenta mensagem nenhuma sobre auxílio. É apenas um processo de validação de perfil para acesso ao Caixa Tem. Você deve aguardar até 10 dias úteis e, se depois desse prazo não for resolvido, procurar uma agência da Caixa. Então, essa aí é a resposta. Procurar pessoalmente a agência da Caixa Econômica Federal nesses casos. Terceira pergunta. Na segunda parcela, entrei em avaliação e não saio. O que devo fazer? Mesma coisa, a Caixa fala que a responsabilidade é do Ministério da Cidadania e manda ligar para o 121. Quarta pergunta. O Caixa Tem não funciona, o que fazer? A Caixa responde que o Caixa Tem funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, e que se a pessoa tentou acessar e não conseguiu, provavelmente é porque ali naquele momento teve alguma instabilidade. E aí ela recomenda que tente-se em horário de menores fluxos, né? De manhãzinha, na madrugada e etc. Mais uma pergunta aqui. Quinta pergunta. Caixa Tem foi atualizado, agora aparece uma mensagem dizendo que é impossível acessar com o sistema modificado. O que fazer? A Caixa responde: você deve atualizar a versão do aplicativo Caixa Tem e restaurar as configurações padrões do celular. Aí ela informa que por razões de segurança, o Caixa Tem não permite mais o acesso por emulação e por isso apresenta essa mensagem de segurança. Então, se aparecer uma mensagem escrita assim, ó, é impossível acessar com o sistema modificado, você deve atualizar a versão do aplicativo e restaurar as configurações padrão do seu celular. Sexta pergunta, no Caixa Tem aparece uma mensagem que diz: CPF já existe, o que eu devo fazer? Aí eles dizem que nesse caso você deve procurar pessoalmente uma agência da Caixa Econômica Federal para atualizar o seu cadastro e confirmar a sua identificação, beleza? Então, se aparecer a mensagem CPF já existe, procurar a Caixa Econômica Federal pessoalmente para identificação e atualização cadastral. Sétima pergunta, o Caixa Tem direciona para o WhatsApp da Caixa, mas não aprova a liberação. Como sacar o dinheiro? E aí a Caixa responde: isso é um processo de validação do perfil para acesso ao Caixa Tem. O processo de liberação desse acesso pode levar até 10 dias úteis, mas o saque pode ser realizado em qualquer unidade da Caixa mediante a identificação do cidadão. Então, nesses casos, a informação da Caixa é que o usuário deve aguardar 10 dias úteis, se não resolver, procurar pessoalmente uma agência da Caixa Econômica Federal. Oitava pergunta, o Caixa Tem não mostra saldo nem extrato. O que eu devo fazer? A resposta da Caixa é que isso é uma intermitência pelo número excessivo de acesso no mesmo momento, que é só a pessoa tentar de novo, que logo em seguida ela vai conseguir. Nona pergunta, quando o auxílio emergencial é roubado através do Caixa Tem, o que eu devo fazer e quantos dias para receber o auxílio?
Aí a Caixa responde o seguinte: nesses casos, o processo de contestação levará 10 dias úteis. Depois do resultado, se confirmada a fraude, o valor será ressarcido ao beneficiário. 10ª pergunta e última: contestação em análise há mais de 3 meses. O que eu devo fazer? Aí a Caixa responde também que a responsabilidade pela análise das contestações é da data prévia. Pessoal, eu quero dizer o seguinte, para você que está me assistindo, eu tenho certeza que você menos quer saber de quem que é a culpa. Para você não interessa se a culpa é de Caixa, de data prévia, de Ministério da Cidadania, né? Você quer receber seu auxílio emergencial porque é um direito seu. Eu concordo com você, entendo a sua indignação, concordo com ela, mas isso não pode dar margem para a gente ser injusto. A Caixa Econômica Federal é quem está na linha de frente, então acaba que a gente descarrega tudo em cima dela, mas de fato a gente sabe que tem 3 entes responsáveis: data prévia, Ministério da Cidadania e Caixa. Agora eu quero só dizer para vocês uma coisa: sabe quem está acima desses 3 entes? O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Então, o presidente da República é quem pode agilizar isso, é quem pode cobrar, é quem pode chegar lá no presidente da Caixa e falar assim: você paga, eu dou uma canetada aqui e te demito. É quem pode chamar o presidente da data prévia, que inclusive é o Canuto, ex-ministro do presidente Bolsonaro, falar: Canuto, resolve isso aí, libera essa contestação rápida, senão você está na rua. E é quem pode fazer a mesma coisa com o incompetente e despreparado ministro da Cidadania, né? Que não conheço, não tenho absolutamente nada, nem contra nem a favor, mas que considero hoje, sem dúvida nenhuma, o mais despreparado de todos os ministros do governo federal. O ministro da Cidadania tem dado um show de desconhecimento, despreparo e de incompetência aí durante esse episódio do auxílio emergencial. Então eu queria pedir para você me ajudar a cobrar também do presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu não estou fugindo das cobranças, podem continuar me cobrando, a minha parte eu vou continuar fazendo. Inclusive propus uma CPI para instalar o auxílio emergencial. Nós somos 513 deputados federais no Brasil. Se eu tiver 171 assinaturas, a CPI começa a valer. E com essa CPI, a gente pode descobrir o que está errado, porque que tanta gente que precisa não está recebendo o auxílio emergencial, né? A CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela tem uma previsão constitucional, ela fala que a partir da instalação dela, os deputados passam a ter poder de polícia. Então, o deputado pode mandar quebrar sigilo bancário, fiscal e telefônico. Coragem para isso, vocês sabem que eu tenho de sobra, e se a gente instalar essa CPI, aí sim, eu vou poder fazer a minha parte de fato, contribuir de maneira mais efetiva para que todos recebam o auxílio emergencial. Eu não tenho o propósito de fazer nenhuma caça às bruxas, ou seja, não quero tirar o auxílio de ninguém que já recebeu, mas dá-lo a quem, preenchendo os requisitos legais, ainda não recebeu. Então, o instrumento que eu tenho é a CPI. O presidente não precisa de CPI, ele pode chamar o presidente da data prévia, o ministro da Cidadania, o presidente da Caixa numa conversa e pressionar, obrigá-los a resolver isso rápido. Então, estou propondo a vocês aqui 2 caminhos. Um, que vocês nos ajudem a continuar tentando sensibilizar o presidente da República para que ele tome atitudes mais enérgicas em relação a esse problema. E o outro, que vocês me ajudem a mobilizar os outros deputados para que assinem a CPI, para aí sim, se a gente conseguir instalar a CPI do auxílio emergencial, aí eu chamo a responsabilidade para mim. Aí eu nem toco mais o nome do presidente, aí pode deixar comigo que dentro da CPI a gente trabalha para resolver esse problema. Enquanto a CPI não foi instalada, o que eu posso fazer é isso que eu tenho feito. Defendido vocês no plenário da Câmara dos Deputados, nas minhas redes sociais, dado voz à indignação de vocês, levado os problemas que vocês me apresentam aqui até o governo, até a Caixa Econômica Federal, o Ministério e etc., e lutado para tudo resolver da melhor maneira possível. A gente já teve algumas vitórias, a principal delas, que sem dúvida nenhuma foi com a graça de Deus e com a mobilização de vocês, não foi mérito meu, mas de vocês, que foi a extensão do auxílio emergencial por mais 2 meses, né? Perdemos a extensão até dezembro, que a gente queria, mas pelo menos não acabou em julho, como estava previsto. Junho, né? Estava previsto primeiro de acabar em junho, a gente conseguiu prorrogar até agosto. Foi uma vitória, mas muitas outras ainda serão necessárias para que a gente possa minimizar a situação de miséria que o nosso país está prestes a entrar se nada for feito. Desculpa, pessoal, eu estou até algumas vezes aqui, perco um pouco o raciocínio, mas
A gente tem trabalhado muito e às vezes fica um pouco cansativo. Não estou reclamando nem nada, mas só justificando aqui que às vezes eu tenho me perdido um pouco no raciocínio. Só justificar para vocês, tá bom? Obrigado pela paciência, obrigado por ter me assistido até agora. E a gente volta. Gostei da experiência aqui no YouTube, muito bacana. Peço para quem não deixou o joinha para deixar aí, ajudar a divulgar, se inscrever no canal, só clicar aí em inscrever-se e prometo repetir com vocês aqui mais vezes esse formato de live também aqui no YouTube. Bem bacana, valeu? Obrigado a vocês, força, continuem enviando as dúvidas de vocês, eu vou continuar batalhando, vou continuar em busca de respostas e volto ao vivo a qualquer momento com vocês. Pode continuar aqui no canal também, assistindo os nossos vídeos aí. Aqui eu costumo colocar umas dicas mais específicas, fazer vídeos mais longos. Eu vou buscar estar cada vez mais ativo aqui no YouTube também, divulgando dicas para vocês, falando de outros temas, falando de matérias relacionadas ao direito, fazendo resumo das nossas votações no plenário da Câmara dos Deputados, se Deus quiser, cada vez mais junto com vocês, interagindo cada vez mais. E logo, logo a gente vai fazer aqui uma live, tira dúvidas também, para que eu possa responder ao vivo as indagações de vocês. Mas hoje foi um resumo aqui, né, das principais dúvidas que vocês haviam trazido para nós, mas eu vou voltar e aí a gente vai fazer uma live mais interativa da próxima vez, com vocês participando ao vivo, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e a gente volta a qualquer momento com mais informações. Tamo junto.